Boa noite, muito boa noite para todo mundo que está com a gente agora, pelo YouTube e pelo Facebook, acompanhando o Home Office Espírita aqui nessa quarta-feira à noite, aqui em Minas Gerais, um pouquinho frio, imagino como é que tá lá em Carim, como é que seja frio, imagino também com o nosso convidado da noite, Vinícius também, que deve estar um friozinho gostoso lá. O pessoal já está chegando aí, ó, o Antônio está com a gente, dando boa noite aí, o Werner também. Já vou voltar para aí. Gente, você que está chegando agora, primeira vez sua aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a gente costuma sempre iniciar aqui os nossos estudos sobre a mediunidade com uma oração no início, antes da gente começar a fazer o nosso estudo, tá certo? Então eu vou aqui pedir para a Karim para ela fazer uma oração para a gente iniciar os trabalhos dessa noite, pode ser? Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Vinícius. Muito feliz de estar com vocês mais uma quarta-feira. Então, agora eu vou convidá-los a pararem um pouquinho o chat por alguns segundos, se sentarem confortavelmente onde vocês se encontram, fechar seus olhos, para a gente fazer uma oração de abertura dos estudos dessa noite. Solicitando, então, a presença dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, que estão conosco nessa caminhada terrena, que nos orientam, que nos guiam, que nos protegem, que nos dão um puxãozinho de orelha, quando necessário, para que estejam conosco presentes essa noite de estudos, para elevar nosso padrão vibratório, para nos sintonizar com os estudos dessa noite, para nos facilitar o entendimento de todo o conhecimento que a gente vai adquirir essa noite. E que se porventura algum irmão esteja passando pela nossa casa, ou esteja conosco nesta noite, que ele possa também absorver um pouquinho dessa luz emanada por essa corrente que estamos criando hoje. Essa corrente de luz, onde os afins se atraem, buscando conhecimento, buscando essa troca, buscando elucidar suas dúvidas, em busca de um objetivo em comum, que é a evolução, não é mesmo? Então, que esses nossos mentores e guias nos protejam e estejam conosco até o final desse estudo de hoje, e que todos tenhamos uma ótima noite. Que assim seja. Que assim seja, nossa gratidão pela oração, pela prece maravilhosa, Karim. E, aproveitando a prece, né, uma grande boa-vinda aqui para todo mundo, vamos interagir um pouco com nossos amigos que estão aqui conosco aqui, ó. Antônio Luiz de Souza, deixa eu colocar o óculos aqui, que a idade está pegando já no meu pé. Aí, ó. Boa noite a todos nós. Abraço fraterno de Guaxupé, amigo mineiro. Antônio Luiz, um abraço para ti, meu querido. Werner Ivan, boa noite. Teresina, Piauí, a galera do Piauí com a gente. Muito bem-vindo, pessoal. Manuel Gomes Cavalcante, boa noite a todos. Que o amor do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, todos os dias das nossas vidas, nos trazendo saúde, alegria, amor e paz, diretamente de Tinguá, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Manuel, muita gratidão ter aqui você conosco, ó. Ana Cristina conosco aqui também, muito boa noite. Amiga Espírita conosco também, boa noite, amiga. Ó, lá das origens do home office, direto play, acho que foi de março de 2020, nosso Jorge Miacheiro acompanhando a gente desde sempre. Um abraço para ti, querido. Ó, quem tá com a gente? Minha querida amiga Cristiane Silva, lá da cidade de Formiga, aqui em Minas Gerais, onde eu já morei. Cristiane, uma grande trabalhadora lá do Movimento Espírita de Formiga. Um abraço para vocês aí, Cris. Aí, ó, pertinho de Formiga, quase do lado de Formiga, Divinópolis. Ricardo Bibiano, já decorei a cidade, tá vendo, Ricardo? Bem-vindo aí, amigo. Aqui, ó, tem mais um aqui, ó, Lourimar conosco, de Curitiba. Paz e luz, boa noite para você também, amigo. Maria das Graças, dando Belém do Pará, gente, tá legal aqui esse movimento hoje, ó. E por fim aqui, Olga Wilde, do Espírito Santo.
muito bem-vinda. Você que está chegando agora, fala também de onde é que você está falando, sua cidade, seu estado. A gente tem muita gratidão por estar aqui com a gente. E agora, você estiver vendo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, sinta-se em casa. E por falar em casa, hoje essa casa aqui está recebendo um convidado maravilhoso. Já recebemos aqui, salvo engano, foi só a Laura, né, Karim, por enquanto, de convidado. Mas vai vir mais gente, vou dar spoiler, mas vai vir mais gente, não vou dar spoiler não. Nosso querido amigo Vinícius Bolívia, queria que ele se apresentasse aqui para a gente. Vinícius, fala um pouco de você para a gente, por favor. Fala sim. Começo dando uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite, por essa troca, por esse bate-papo, por esse estudo de hoje, e que muitas coisas boas possam surgir aqui desse nosso encontro. Você falou assim que aí tá frio, né? Eu não sei se é eu que tô nervoso, mas aqui para mim tá calor. Mas só que agora esse período realmente está mais frio. Eu estou falando de Goiânia. Goiânia é uma cidade quente, mas vai chegando a noite e a gente tem pegado um friozinho. Pra gente, deu um ventinho, já tá frio aqui. Já. Ó, e aproveitando aqui para dar um calorzinho humano para Goiânia, junto com o Vinícius, o nosso querido Daniel Rosa de Assis, de Goiânia também, Goiás. Boa noite, amigos do Estudo da Mediunidade dentro da diversidade dos espíritos encarnados e desencarnados. Né? Com a presença do Vinícius, eu hoje aqui estou mais para aprender do que para falar, sinceramente, e da nossa querida Karim. E aproveitando o Daniel aí falando de Karim, se apresenta para a gente, Karim. Mas o pessoal já me conhece, André. Tirando o cabelo novo aqui, ó, de palito de fósforo, né? Boa noite, meu nome é Karim Bevonese, estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 12 graus aqui, sensação térmica de menos, né? Estamos aqui com muito frio, mas firmes e fortes, né? Aqui no Rio Grande do Sul é assim, a gente se veste como cebola, né? Conforme o dia vai passando, a gente vai tirando, né, as roupas, as camadas de blusão, de moletom, de touca, de cachecol, porque quando chega meio-dia tá 40 graus. Aí depois de 3 da tarde começa a botar tudo de novo, né? Porque daí começa a esfriar. Mas já estamos acostumados. Hoje iremos conversar sobre diversidade dos espíritos. E como eu sempre falo de praxe aqui, né? Eu adoro este assunto. Vamos conversar, então, sobre essa diversidade que existe no plano astral, né? Da mesma forma que existe no plano físico. Né? No plano físico, nós temos pessoas brancas, pretas, amarelas, azuis, vermelhas, né? De tudo que é cor, de tudo que é tamanho, que estão atuando em diversas áreas profissionais diferentes, né? Em diversas culturas diferentes, né? E como a gente já estudou na live passada, aqui no plano físico é a cópia do que existe no plano astral. Então, se existe aqui, é porque existe lá. Então, é nesse tom, com esse viés que a gente vai conversar hoje sobre a diversidade dos espíritos, né, pessoal? Porque a gente, dentro da doutrina espírita, a gente está muito acostumado com os nossos mentores vestidos de branco, né? Muito trazido essa imagem, essa figura, através dos filmes espíritas, né? O Nosso Lar, o filme do Bezerra, né? Sempre aparece ali um mentorzinho com uma túnicazinha ou com uma roupinha mais clarinha, falando devagar, né? Pausadamente, sempre com uma mensagem elucidativa, com uma orientação, né? Mas será que é só esse tipo de espírito, com essa conduta, atuando nessa área que existe, né? Será que todos nós, quando desencarnamos, a gente vira um Emmanuel da vida, né? Será? Eu acho que não, né? Porque nós, quando desencarnamos, a gente só perde o corpo físico. Nós continuamos sendo quem nós somos, com a nossa personalidade, com o conhecimento que a gente adquiriu nessa vida,
né? Do mesmo jeito que a gente viu com o André Luiz, né? Ele desencarnou e continuou sendo médico, ele não perdeu os seus conhecimentos, só que ele teve que, né, dar uma adaptada e aprender várias coisas novas para poder exercer a medicina lá do outro lado, né? Então, quem tem uma profissão aqui, quando desencarna, é chamado a atuar lá do outro lado na mesma profissão. Porque se tem ônibus aqui, tem aerobus lá do outro lado, né? Tem alguém para fazer a manutenção, tem engenheiros que criam os transportes, né? Que criam os prédios, as casas, os parques, né? Enfim, no próprio livro Nosso Lar, que a gente deu uma breve estudadinha nele semana passada, nós conversamos, né? Existe até instituições que cuidam de toda a parte hidráulica da água, como a água é levada para as casas e instituições no plano astral, né? Existem pessoas que precisam ter conhecimento nessa área para trabalharem lá do outro lado, né? Médicos, enfermeiros, que mais? Arquitetos, jornalistas. Sabia que existe jornal, revista do outro lado para informar as pessoas? Como vocês acham que os espíritos que moram lá são informados sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, no plano físico e no plano astral? Os jornalistas desencarnam e são convidados a atuarem na sua área, que é a área que eles têm conhecimento, lá do outro lado, né? Então, olha só como é rico, quanta informação que a gente tem, né? Vou parar de falar um pouquinho, porque se deixar eu fico aqui até amanhã falando. Vinícius, fala um pouquinho sobre nós. O que tu traz aí de diversidade para nós? Eu trazer de diversidade? Olha, eu tô trazendo aqui, ó, a minha brancura e cabelo vermelho. E tu? Você já trouxe. A diversidade já está aí. Bom, então, vou só fazer um apanhado aí de onde eu surjo, né? Porque, de repente, surge essa pessoa aqui. Eu sou um trabalhador de um terreiro de Umbanda, desde 2010 que eu me insiro nessa casa de Umbanda, mas eu já venho, né, de uma família umbandista, então eu me criei em um lar umbandista, onde minha avó tinha terreiro, meu pai trabalhava, minha mãe desenvolveu, minha irmã também desenvolveu a mediunidade aos moldes da Umbanda, e desde criança sempre foi muito comum para mim o contato com esses tipos de espíritos que se apresentavam na Umbanda. E quais são esses tipos de espíritos que se apresentam na Umbanda? Antes de falar assim, eu queria só dar um apanhadinho, né? Eu sei que a gente não está falando só sobre Umbanda, a gente está falando sobre as multiplicidades de espíritos que se apresentam dentro da espiritualidade para o trabalho dentro da seara do Cristo. Mas a Umbanda, ela tem esse surgimento e, de certa forma, esse rompimento, né, no seu mito fundador, a partir de um centro espírita, né? O médium Zélio Fernandino de Moraes, no ano de 1908, final de 1908, ele manifesta em uma casa espírita uma que nós chamamos de entidade, né? Um espírito que trazia na sua forma, do seu perispírito, a forma de um que nós chamamos de caboclo, que estaria ali relacionado a uma forma indígena, né? Talvez para a nossa visão atual, para o nosso entendimento. E quando esse caboclo das sete encruzilhadas, se manifesta dentro de um centro espírita, ele é questionado por que ele se manifesta daquela forma e por que ele fala com aquele jeito tão diferente, né? Os caboclos, eles normalmente não têm, quer dizer, há variedade de espíritos, podem existir sim caboclos que falam aqui, como a gente está falando com vocês, mas existem também algumas manifestações dentro da Umbanda que eles vão ter um sotaquezinho um pouco diferente, um eixo, que talvez o pessoal já deve ter visto por aí, e aí ele é questionado, né? E um dos médiums ali, pertencente àquele centro espírita,
diz que pergunta para ele: por que, que você se manifesta assim? Sendo que, na verdade, o que eu vejo através da mediunidade não é um espírito de um indígena ou um caboclo, como você assim se denomina, né? Eu vejo um espírito com vestes de um padre, de um sacerdote, né? Alguma coisa assim. E aí ele solicita que ele, né, utilize a forma plasmada e se apresente dessa forma e não na forma do caboclo. E aí, a partir desse momento que o caboclo das Sete Encruzilhadas, que quando perguntam o nome dele, ele diz: se eu preciso do teu nome, pode me chamar de caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque, para mim, não vão ter estradas que serão fechadas. E aí ele inicia esse processo da Umbanda. Ele diz que no dia seguinte, o médium dele iria iniciar um trabalho, porque ali seria recebido qualquer tipo de espírito, né? Seja branco, seja preto, seja um caboclo, e não ia ser questionado se esses espíritos estivessem dentro do desejo do auxílio, né? E é isso, a gente sabe que isso, né, essa resistência com esses espíritos já se modificou muito, né? A gente já tem muito mais acesso ao entendimento. Eu acho que é isso, nós estarmos aqui hoje falando sobre isso já é uma abertura muito maior do entendimento, da consciência que o próprio Espiritismo vem agregando, né, para o seu movimento. Mas a gente sabe que a própria Umbanda também foi... Ih, eu caí? Não, você tá com a gente ainda. Tá. Tá com a Eu gente. achei que eu tinha caído. Que a própria Umbanda também foi sofrendo mudanças, transformações. Deixa eu só ver aqui, porque vocês meio que Não, travaram para mim. tá dando uma travadinha mesmo, mas acho que agora passou. Tá me ouvindo? Eita, peraí. Eu acho que Karim e Vinícius caíram ou fui eu que caí? Minuto. Karim, me ouve? Karim? Gente, problemas técnicos. Peraí. Vamos ver aqui, problemas técnicos. Karim, tá me ouvindo? Karim voltou. Sim, voltei. Vinícius caiu, mas já já ele volta pra gente. Eu vou então, aqui, enquanto a gente aguarda o Vinícius voltar, esperamos que ele volte em breve. Eu vou aproveitar a fala dele para falar de um tema que eu pesquisei em 2016. É muito provável que ninguém nunca tenha ouvido falar de um cara chamado Cândido Procópio de Camargo. Aí o Vinícius voltou aqui entre nós, só vou ver se ele vai, vou colocar ele aqui já para a gente aqui. Aê, voltou, isso, caiu geral aqui, ó. E agora voltou. Agora eu voltei, não sei o que aconteceu. Vinícius, você quer concluir sua fala, irmão? Não, e é isso, assim, a gente entender que, né, a gente vai sendo feito dessas mudanças, né? Acho que o movimento espírita vem mudando, a Umbanda vem também compreendendo melhor o seu movimento. Como nós não somos, a Umbanda não é um movimento codificado, então acaba que em cada terreiro existe um pouquinho da lei, da regra daquele dirigente e daquela espiritualidade existente ali dentro. Eu não sei o que vocês falaram aí enquanto eu saí, o que eu perdi, mas estamos de volta. Eu comecei a introduzir uma fala aqui, então eu vou continuar ela, que eu vou aproveitar a fala tanto de Karim, tanto de Vinícius, que eu falei que eu ia trazer um tema bem introdutório aqui, mas, enfim, vai surgindo coisas na nossa mente aqui que eu acho que é interessante a gente falar. Eu dizia que a gente tem muito provavelmente o pessoal não vai conhecer, mas é um pesquisador chamado Cândido Procópio de Camargo. Cândido Procópio de Camargo, ele foi um cientista da religião e foi um grande antropólogo, um dos maiores pesquisadores da mediunidade que a gente tem no Brasil dentro do campo da antropologia. E ele desenvolveu um termo muito interessante. Ele desenvolveu uma ideia muito interessante, que é a ideia do contínuo mediúnico. O
que é um contínuo mediúnico? É o que Vinícius bem colocou para a gente. Eu acho que Vinícius e Karen caíram de novo aqui. Eu acho que eles caíram de novo. Bom, enquanto vai ser... Pessoal, pessoal nos comentários me falam aí se vocês estão me vendo ainda, se foram só eles que caiu, se eu caí. Por favor, me orientem aí que eu vou continuar aqui, tá? Então, esse antropólogo, ele vai estar dizendo muito para a gente sobre... André tá ok. Muito obrigado, viu, meu amigo? Esse antropólogo, ele vai dizer muito para a gente como, por exemplo, enquanto expressões espirituais mediúnicas, a Umbanda vai, de uma forma ou de outra, em paralelo com o Espiritismo, se comunicar, principalmente do ponto de vista mediúnico. Acho muito valiosas as falas de Karim e de Vinícius, pelo seguinte: eu tive uma experiência aqui no estado de Minas Gerais de ter uma colega de trabalho. Essa minha colega de trabalho, ela era um bandista e começou a conversar comigo sem me dizer que era um bandista. Mas conversa vai, conversa vem, a coisa ficou tão legal, o nosso bate-papo, que ela me falou que ela frequenta um terreiro de Umbanda e me convidou para ir conhecer o terreiro de Umbanda. Conheci o pessoal, os trabalhadores do terreiro, e acabei desenvolvendo estudos sobre mediunidade dentro de uma perspectiva espírita, baseada em André Luiz e em várias outras referências que nós já trouxemos aqui em diálogo com vocês. Bom, dito isso, eu quero aqui também me embasar dentro do ponto de vista dos desencarnados. Carinho, acho que voltou, né? Carinho voltou, está conosco. Vamos ver se o Vinícius volta também. Bom, falei um pouco, né, dessa pluralidade religiosa no Brasil, como é que ela dialoga entre si, né? Eu fui criado também dentro da evangelização espírita, né, preponderantemente, mas a minha mãe, ela sempre teve... O Vinícius voltou também, deixa eu colocar o Vinícius aqui conosco. Bom, o Vinícius está aqui de volta, só finalizar aqui minha fala e já passo para a Karen de novo aqui. Eu fui criado dentro da evangelização espírita, mas a minha mãe, ela participava muito de uma casa umbandista. Inclusive, mando aqui de público um abraço carinhoso, fraterno, para minha querida de Lourdes, que é a dirigente desse terreiro umbandista há muitas e muitas décadas. E como era gostoso participar das festas de Cosme e Damião que ela desenvolvia lá quando eu era criança. Cheguei a participar de algumas reuniões de incorporação, né? Mas não me aprofundei muito dentro desse aspecto. Agora, é sempre muito importante a gente saber como é que os nossos irmãos dentro de outras denominações religiosas, eles estão trabalhando também com a questão da mediunidade, com o se perceber médium, né? E por que eu digo isso também? Quando a gente vai ler literatura mediúnica, muitas vezes a gente pode acabar pensando, acho que a Karine até falou um pouco sobre isso, né? Falando, tudo quanto é comunicação mediúnica são espíritas que estão ali falando. Não é bem assim não, né, gente? Para quem já teve a oportunidade de ler, o livro Transição Planetária, psicografia do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, e quem dita o texto para ele é Manuel Filomeno de Miranda. Na oportunidade em que aconteceu a tsunami na Indonésia, há uma grande comitiva de espíritos desencarnados que vão até a Indonésia prestar um socorro àquelas pessoas que desencarnaram vítima da onda e das repercussões da onda. Essa comitiva era composta, será que é só por espíritos espíritas? Não. Essa comitiva é composta por espíritos de várias denominações religiosas, de uma pluralidade incrível de religiões. Por quê? Durante o que aconteceu na tsunami, não desencarnaram apenas católicos, não desencarnaram apenas espíritas, não desencarnaram apenas umbandistas, não desencarnaram apenas evangélicos, não desencarnaram apenas candomblecistas e por aí vai. Então, teve muitas pessoas de muitas denominações diferentes e muitos espíritos de muitas denominações diferentes que estavam ali acompanhando as pessoas que estavam desencarnando. Então, essa comitiva, ela era feita de uma diversidade religiosa muito rica. E essa diversidade religiosa, falando outras línguas, inclusive, foi estabelecida para fazer um socorro àqueles irmãos que estavam desencarnando por conta do desastre da tsunami. Então, a gente vê que não existem só espíritos espíritas, existem espíritos,
como o Livro dos Espíritos bem fala. E esses espíritos, eles vão acolher a sua proposta espiritual de acordo com o que a sua consciência vai demandar deles. E é muito importante que a gente aprenda o qual melhor que a gente conseguir acolher, perceber e entender o melhor possível essas outras denominações religiosas, espirituais, portanto, expressões mediúnicas também. Bom, falei demais aqui já, eu acho que agora Karim e Vinícius estão de volta conosco. Karim, e aí, o que você tem para compartilhar conosco? Então, primeiro, me desculpem, hoje a minha internet está bem instável, então se eu cair de novo, vocês peguem o fio da meada e continuem aí. Eu gosto de conversar sobre esse assunto, de trazer essa diversidade espiritual, para mostrar que no plano astral, os espíritos, eles se dão as mãos, né? É como a gente, quando vai no médico, a gente está com algum problema de saúde, a gente não sabe que problema, a gente vai para o hospital e o médico manda a gente fazer uma bateria de exames, né? E aí descobre qual é o problema, então ele traça todo um tratamento, onde tu vai ter que procurar um cardiologista, vai ter que procurar um fisioterapeuta, vai ter que procurar uma nutricionista para melhorar a tua alimentação, né? Vai ter que procurar uma academia, enfim. Olha a quantidade de profissionais que vão ter que se unir, talvez conversar entre si, trocar figurinha para encontrar a melhor forma de te passar um tratamento para que tu tenha uma vida melhor, né? Então, aí nesse momento a gente já vê a diversidade que existe e como os profissionais se dão as mãos para te ajudar, né? E no plano astral é exatamente assim que funciona, né? Existem pessoas... Eu li uma frase hoje que me fez refletir muito, que a gente vive falando sobre espiritualidade, sobre espíritos, sobre morte, desencarne. A frase é a seguinte: quem não sabe viver bem, não sabe morrer bem. E ela me fez refletir muito, porque se a gente não vive bem, se a gente tem problemas emocionais, tem problemas, né, familiares ou no trabalho, enfim, com a nossa autoestima, com a nossa aparência, com a nossa rotina, com as nossas escolhas, com o nosso casamento, enfim, quando a gente desencarnar, a gente só vai perder o corpo, a gente vai continuar com as mesmas preocupações, com a mesma forma de viver, com a mesma forma de enxergar o mundo, com as mesmas crenças, com as mesmas limitações, porque quem limita é a mente, não é o corpo, né? Então, quando a gente fala em diversidade, eu penso muito nisso. Quem está limitando é a nossa mente aqui, sabe? É como a gente enxerga algo ou alguma coisa. E na espiritualidade não é assim. Na espiritualidade não tem essa carcaça aqui, né? Então, quando eu penso assim no pessoal trabalhando lá do outro lado, eu vejo eles muito de mãos dadas. E eu gosto de trazer um exemplo que traduz isso muito bem. Por exemplo, eu sou espírita. Então, pode ser que um mentor apareça para mim igual o Emmanuel aparece para o Chico, né? Uma roupa clara, uma calça, uma bata, assim, uma camiseta, enfim, emanando luz, talvez. Esse mesmo mentor, ou esse mesmo espírito que está aparecendo para mim lá no meu trabalho mediúnico no centro espírita, tá? Quando termina o trabalho mediúnico, que normalmente tem um horário de início e de término, né? Porque nós precisamos voltar para casa e continuar a nossa vida. Quando termina aquele trabalho, ele não vai para casa dormir, o espírito. Ele vai para outro trabalho. E ele pode simplesmente ir para um centro de Umbanda. E lá ele vai se transfigurar através da ideoplastia, que é um fenômeno onde o perispírito se modifica, né? Quantas vezes a gente estuda que quando a gente desencarna, a gente pode assumir a aparência de mais jovem, né? A aparência de outra encarnação, que a gente se afiniza mais. Então, ele vai assumir a aparência de um preto velho.
que ele foi em outra encarnação, né, para poder atuar lá naquele local e poder ajudar aquelas pessoas que vão lá procurar aquela religião, né? Terminou o trabalho lá, sabe o que ele vai fazer? Ele pode simplesmente, se for uma mulher, por exemplo, podia ser uma preta velha, vai se transfigurar na imagem de Maria. Por quê? Porque ele precisa ir passar uma orientação para uma pessoa que é católica. E que se uma preta velha se apresentar lá para aquela pessoa que é católica, não vai ter o mesmo impacto. Talvez até sinta medo em função da ignorância, da falta de conhecimento. Então, aquele espírito, sabendo que aquela pessoa é católica e só vai... aquela pessoa só vai se identificar e só vai sentir confiança num espírito que se apresentar, ou como Jesus, ou como Maria, ou como José, entende? Então, a espiritualidade, olha só como Deus é tão misericordioso, é tão bom. Eles se transfiguram para se adequar às nossas crenças, para poderem nos ajudar. Mas lá do outro lado, não existe limite, não existe crença limitante, não existe mãos atadas, não existe preconceito, né? Lá é preciso do conhecimento de um índio que sabe que é exímio conhecedor de ervas, não é? Ele vai se transfigurar numa encarnação que ele teve como índio e vai puxar na memória daquela encarnação todo o conhecimento que ele tem. Porque para aquele problema que aquela pessoa está passando aqui hoje, no século XXI, precisa daquele conhecimento. Entende? Lá é assim. Então, vocês imaginem que no plano físico, isso que eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui, no plano físico, nós temos cerca de entre 8 e 9 bilhões de espíritos encarnados, né, de pessoas morando aqui na Terra, vivas. No plano astral, pessoal, nós temos o quádruplo, ou mais, a gente tem quase 90 bilhões de espíritos no planeta Terra. Onde é que está esse povo todo? Está no plano astral, nas cidades espirituais, que nós já comentamos na live passada, que existem, assim como nós temos milhares de cidades no planeta Terra, físicas, né, estados e cidades, no plano astral é a mesma coisa, existem milhares de cidades espirituais. E esse povo todo está lá, vivendo, estudando, trabalhando, auxiliando na medicina, fazendo descobertas novas em diversas áreas, para depois eles poderem reencarnar e trazerem o progresso da humanidade aqui, no plano físico. Entende? Então, a gente já não é mais hora da gente ter preconceitos. Cada pessoa, assim como cada pessoa tem o seu tempo para se descobrir, para se conhecer, para amadurecer e para evoluir, cada pessoa se identifica com a fé que toca o coração dela. Para algumas pessoas, o budismo é maravilhoso, se conectarem com a espiritualidade, com a sua espiritualidade, faz elas se conhecerem melhor. Ótimo! Karim, está com a gente? Acho que Karim? não. Vinícius, pode continuar. Eu gostaria de dar um complemento assim, a essa fala. Muitas visões de Umbanda, muitas vertentes de Umbanda vão entender todos esses processos da manifestação dos espíritos de formas... Voltou pra gente. Caí, desculpa. Tamo junto. Carinha, eu tô falando aqui, peguei um pouquinho a sua fala para falar o quanto que, por exemplo, dentro da forma da Umbanda, né, o preto velho, o caboclo, o exu, a pombagira, o baiano, eles também são processos educativos, sociais mesmo. Porque se a gente for averiguar essas linhas de trabalho, normalmente elas estão envolvidas em minorias, pessoas que estão à margem, né? Então, os Exus, eles estão ali representando o povo de rua, como se diz, mas eles também, como a gente sabe, são aí
exímios trabalhadores nas guardas, né, policiais, as pombagiras, tão tidas, coitadas, como prostitutas, por muitos que não entenderam muito bem, mas toda mulher à frente do seu tempo é prostituta, na visão, né, foi instituída. Todas as mulheres que foram à frente do seu tempo, que queriam se colocar demais, não eram compreendidas. E qual era o jeito melhor de rebaixar ou de colocar essa mulher em um lugar abaixo? Era trazer uma nomenclatura para ela, né? Seja prostituta ou aquela mulher é perdida. Então, a gente compreender que dentro do movimento da Umbanda, essas entidades se manifestam, por exemplo, também como um processo educativo social, né? A gente entender que o preto velho, ele traz essa sabedoria do ancião, do velho, do negro escravizado, né? Que foi trazido à força para o Brasil e que é isso, a gente ainda vê quantos movimentos de racismo acontecendo todos os dias no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a espiritualidade está o tempo inteiro nos chamando, nos dando esse alerta para dizer: univos, estejam juntos, a gente está trabalhando junto, a gente está entregando para vocês aqui, ó, um monte de forma para ver se você entende qual que é o movimento. O que é a linha dos baianos, boiadeiros, se não é falar exatamente dessa galera que no seu processo migratório acabam sofrendo também processos de preconceitos xenofóbicos, seja de tantas formas, né? Então, eu acho que o principal alerta que a gente pode ter é que a espiritualidade não está alheia a esse movimento social. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas o que será que a espiritualidade pensa disso? Eles não falam nada, eles não fazem nada. Eles estão fazendo o tempo inteiro, a todo momento eles estão se colocando. Talvez é a gente que não está compreendendo, é a gente que não está enxergando esse processo, né? E é importante, é muito legal isso que você diz, né? Não, os espíritos não são espíritas. Eles estão trabalhando para um único bem, né? Que é a evolução da humanidade, é a evolução desse planeta, é a evolução de algo maior, é o desenvolvimento e o trabalho dentro da seara divina, dentro dessa força cósmica, né? Então, todos aqueles que estão desejosos em trabalhar para o bem, eles vão ter, de certa forma, com certeza, quer dizer, um lugar dentro desse trabalho. Como diz, está para nosso lar, Aruanda, que seria o quê? O que é Aruanda, né? Às vezes a gente fala Aruanda, nada mais, nada menos do que uma cidade espiritual que vai reunir espíritos afins. Não é isso, né, que a gente aprende? Que os espíritos afins vão se reunir, seja num processo obsessivo, né, ou seja em outros tipos de processo. Então, os espíritos afins, sejam de graus evolutivos, energéticos, eles vão estar... Quem está no nosso lar é quem, de certa forma, está nesse processo transitório, mas está também nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar ali, evolutivo, energético, né? E os espíritos que estão em Aruanda são também esses espíritos que guardam, de certa forma, afinidades, né? Espíritos aí que vão trabalhar dentro da Pleiade de Umbanda, e devem existir muitas outras colônias, né? Muitos outros lugares, colônias, sei lá, de espíritos católicos que também estão aí a serviço. Eu acho muito importante a gente sempre recordar sobre isso, de que a espiritualidade não é espírita, não é bandista, não é evangélica, porque senão a gente vai estar sempre cometendo esse erro de dizer que o nosso lugar, o nosso trabalho é o correto. Eu estou dentro do trabalho de Deus. O meu Deus é que é o certo. Então, acho que é um cuidado muito grande que a gente sempre tem que tomar. E eu quero aproveitar a fala de Vinícius e aproveitar... Estão me ouvindo, né, gente? Eu tô. Então, e aproveitar também a fala de Karim. Eu me lembrei aqui, mais uma vez, não sei se vocês conhecem a Fraternidade Sem Fronteiras. Ela é uma ONG, né, que foi
originalmente desenvolvida dentro de uma proposta espírita, mas que se desenvolveu de uma tal maneira que hoje ela agrega uma diversidade religiosa muito profunda, muito bonita, aliás. Eu tive a grata oportunidade de ir a Campo Grande e ver, né, um pouco do trabalho deles, que lá é a sede da Fraternidade Sem Fronteiras, e eles, no encontro que eles fizeram lá, eles desenvolveram um diálogo entre várias religiões diferentes, contando um pouco de como vem, né, a sua própria experiência espiritual dentro do nosso contexto planetário. Então, foi muito bonito as experiências que a gente teve a oportunidade de ver. Teve a irmã Aila, o pessoal aqui da Rai TV, da Meninas Espíritas, deve conhecer bastante ela. Ah, eu esqueci o nome do pastor, me foge agora. Tivemos também representante da Umbanda, salvo engano, também até do Candomblé, representante budista também teve. Então, houve esse diálogo, foi uma troca muito bonita, emocionante, assim. Quando acabou o tempo, a gente falou assim, jura que acabou? Eu ficaria aqui o dia todo ouvindo vocês, me dá vontade aqui de ir até aonde você denomina como templo religioso, como terreiro, enfim, como lugar de expressão da sua espiritualidade, conhecer um pouco melhor disso que você está nos falando, né? E eu acho que a gente tem uma essência da espiritualidade sobre isso, é algo que nos atrai de um ponto de vista para nos aproximar também do amor, né? Quando a gente se aproxima do amor na expressão espiritual, portanto, necessariamente na expressão mediúnica, eu acho que a gente pode ser que a gente esteja caminhando para um âmbito saudável da vida. E eu quero deixar aqui também uma outra fala que Vinícius e Carim falando, eu me lembrei aqui pelo seguinte, dentro das próprias denominações religiosas, seja qual for, como acho que foi o Vinícius que ressaltou isso, né? Existem várias maneiras de se manifestar essa religião diferente, portanto, de perceber também os processos mediúnicos e por aí vai. Eu sempre gosto de trazer uma figura que é a seguinte, vamos supor, vou pegar aqui um lugar que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que é o Espiritismo. Vamos supor que aí onde você esteja morando tem 10 casas espíritas diferentes. É muito provável que nas 10 casas espíritas vai haver uma maneira muito singular, muito única daquela casa espírita de desenvolver as reuniões mediúnicas. Mais ainda, vamos supor que em uma casa espírita tenha 3 reuniões mediúnicas. Por mais que seja um grupo harmônico, equilibrado, organizado, é muito provável que essas 3 reuniões mediúnicas não vão acontecer da maneira rigorosamente similar. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que o que nós estamos dizendo, o que nós estamos falando aqui é uma leitura que a gente faz. E eu acho que é uma leitura muito válida, uma leitura que a gente tem que dialogar mais dentro dos nossos próprios templos religiosos. É algo que nos falta muitas vezes. Mas eu quero também salientar que pode ser que esse debate que a gente está tendo, você que está nos ouvindo, não encontre tanta abertura. Não precisa ser só numa casa espírita, no seu tempo religioso que o seja. Então, ter bastante delicadeza para levar esse assunto em um lugar que acolha o debate que você quer levar. Porque não é todo lugar que vai acolher esse assunto. Então, toma cuidado com isso também. E se você perceber que aquilo não está te fazendo bem, procura um outro lugar que te faça bem, né? Existem espaços e existem espaços. Então, a gente precisa sempre estar procurando os espaços que nos façam bem dentro daquilo que são as nossas necessidades espirituais e mediúnicas, inclusive, como a gente já falou aqui sobre a mediunidade, né? Se você não se sente bem naquela casa espírita, procura uma outra casa espírita. Nossa, eu já rodei casa espírita, a gente até fala chega nesse estado de Minas Gerais. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Eu estou dizendo que a gente encontra um pouco mais, como é que eu posso me expressar? A gente encontra um pouco mais de afinidade. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, mas a afinidade das almas, ela se estabelece, a gente precisa respeitar isso. Tenho afinidade com os trabalhadores de todas as casas espíritas que eu já participei, mas nesse momento essa afinidade que eu tenho com a minha casa espírita atual me faz muito bem, né? Eu acho que eu falei demais aqui. Carim e Vinícius, querem falar alguma coisa? Você quer falar, Carim? Se eu falar, eu falo.
Então, é que eu só queria complementar, eu fui cortada, né, por causa da internet. A religião já diz, né, na sua característica ali da palavra, seu significado é religare, né? Então, a religião, assim como uma doutrina ou como uma filosofia, ela serve como uma ferramenta para te conectar com algo maior, né? Para te passar algum ensinamento, para te conectar, te ensinar a descobrir a tua própria espiritualidade, a tentar te transformar, né? Te passar ensinamentos para tu te conhecer e te transformar num ser humano melhor. Né? Então, se as pessoas se identificam com 300 mil religiões ou doutrinas diferentes, e isso faz ela um ser humano melhor, mesmo que a cada encarnação ela evolui isso aqui, ótimo, né? E nós não somos ninguém para julgar a escolha do outro, né? Nós temos uma pergunta aqui, acho que é Pedro, eu não vou conseguir colocar, André, isso. Ele pergunta assim, se os espíritos têm livre-arbítrio, né? Por que eles escolhem nascer como evangélicos ou como católicos que não acreditam na reencarnação, né? Na verdade, existe um equívoco ao achar que todos nós escolhemos a nossa encarnação. Escolhemos a família em que a gente encarna, escolhemos a nossa profissão, escolhemos a nossa religião. Na realidade, a escolha do espírito são para poucos. Porque se a gente fica bravo, revoltado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, com algum percalço, alguma dificuldade que acontece no nosso dia a dia, vocês acham que a gente é capaz de traçar uma reencarnação inteirinha, com todas as suas pedras no caminho, com todas as doenças que a gente vem... É difícil, gente. A maioria de nós, existem pessoas capacitadas que sabem o que a gente precisa passar nessa vida para treinar a fé, para treinar a confiança, né, para desenvolver o auto-amor, para desenvolver a socialização, né? Se numa encarnação passada não dei valor para minha família, eles vão colocar, vão fazer com que eu aprenda a dar valor para minha família, né? E muitas vezes eles só nos chamam para perguntar uma coisinha ali, outra aqui, né? Então, a maioria de nós não escolhe, né? Nós somos só questionados com algumas coisinhas ali aqui, só. Porque nós ainda não temos capacidade e coragem para traçar uma encarnação em que é preciso, muitas vezes, abdicar de coisas, de pessoas, de situações, né? E tem muitos espíritos, principalmente aqueles que não acreditam em vida após a morte, aqueles que não acreditam em absolutamente nada, que simplesmente acreditam que essa vida é a única e acabou, depois que morreu, morreu. Essas pessoas, quando elas perdem o corpo, né, no desencarne, elas continuam acreditando na mesma coisa. Ou seja, se elas passaram uma encarnação inteira acreditando que morreu, acabou tudo, quando elas desencarnam, elas ficam dormindo lá do outro lado. Elas não acordam de jeito nenhum. Então, existe uma reencarnação compulsória, onde eles esperam um período para revitalizar o perispírito daquela pessoa e encaminharem para um útero materno novamente. Entendeu? Até ela conseguir despertar para algum tipo de espiritualidade, não necessariamente acreditar na reencarnação, né? Então, existe todo esse cuidado com a gente, né? E existem espíritos também que reencarnam sem nenhuma programação, né? Não são todas as pessoas no mundo que têm mentor. Não são todas as pessoas no mundo que têm uma programação, né? Então, é importante a gente desmistificar e alinhar bem essas informações, né? Então, quando a gente fala aí nessa diversidade, a gente tem que entender
que a gente sim está no mesmo planeta, nós precisamos sim nos auxiliar, nós precisamos evoluir de alguma forma, nem que seja um degrau por encarnação, né? E a gente tem que aceitar a escolha do nosso irmão, da pessoa que a gente está enxergando ali. É a escolha dela, né? Se isso vai ser bom para ela ou não, ela vai descobrir depois, né? Se ela está bem com aquela religião, com aquela doutrina, que ótimo, né? E saber ter consciência de que no plano, somos nós aqui no plano físico que separamos, que dividimos, que temos preconceitos, né? Em função da cultura que a gente vive, do país onde a gente nasceu, em função da nossa família ou da nossa religião, né? Em função do ambiente, do meio onde a gente cresceu, tá? Porque no plano astral não existe essa diferenciação, não existe categorias, não existe... somos todos irmãos e a gente entende que cada um tem seu tempo e que cada um tem a sua função, cada um tem a sua utilidade, faz algo útil em prol da humanidade, né? Os policiais, quando desencarnam, vão para onde? Vão fazer o quê? Vão virar pastor? Vão virar anjos do céu? Não, eles vão atuar como policiais. No próprio livro Nosso Lar, olha isso, eu não sei se vocês notaram, para quem já leu. Não vou saber dizer qual capítulo, tá? Mas eu posso trazer aqui na próxima live. Tem uma parte onde diz que no nosso lar existem baterias eletromagnéticas que dão descargas elétricas nos muros, ou seja, existe uma contenção nos muros, ou seja, para proteger a cidade de ataques, porque ela está no umbral. Nosso lar é uma cidade de zona de transição, a gente já falou na live passada. E nos portões de nosso lar existem seguranças com tridentes, que também soltam raios eletromagnéticos. Gente, quem é que usa tridente no astral, gente? É Exu. Para quem nunca notou, para quem nunca teve um feeling assim de linha de raciocínio, né? O que são Exus? São guardiões do astral, são soldados do astral, entende? Porque para entrar numa favela, para entrar num morro onde só tem traficante armado, não é um padre que vai entrar. Precisa do BOP, precisa do boy, sei lá como é que se denomina no estado de vocês, né? Precisa de gente treinada, de gente armada, e não é a arma que mata, é a arma que contém. Sabe aquelas arminhas que tem na Europa lá, que dá os choquezinhos, que a pessoa sai imobilizada, que chega a tirar um fiozinho, assim, dá um choquezinho? É assim que tem no astral. São armas para conter os espíritos que estão revoltados, que estão querendo atacar, que estão querendo prejudicar, que estão querendo fazer baderna, né? E os policiais aqui, quando desencarnam, eles são convidados a também fazerem a proteção das cidades, das instituições lá. Nenhum trabalho é inútil. Todo mundo pode auxiliar naquilo que tem conhecimento, naquilo que tem prática, né? Olha que rica a diversidade. Porque se tem aqui, é porque tem lá do outro lado, né? Se tem policiais, se tem guardas de trânsito, se tem engenheiros, arquitetos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, funcionários públicos, lá não tem ministérios. No filme do Nosso Lar não existem os ministérios. Ministério da Comunicação, da Regeneração, né, do auxílio, da reencarnação. Existem pessoas que fazem um trabalho burocrático lá de documentação, aqui também tem, né? Às vezes a gente não se liga nessas nuances, né? O próprio André Luiz, né, se torna o quê? Um jornalista, um escritor, né, nesse plano espiritual. Eu só queria fazer um acento assim na sua fala, Karim, que é... Nossa, deu um branco aqui. Mas, tá. Eu só queria acentuar algumas coisas, assim, a partir da pergunta, né, que foi feita. Porque a gente, às vezes, fica associando evolução espiritual com entendimento espiritual, né? Então, se eu sou reencarnacionista, eu sou mais evoluído do que o que não acredita na reencarnação. Então, o que é feito
de Irmã Dulce, o que é feito de Santo Agostinho, que está aí no Evangelho, que está aí no Evangelho, né? Então, esses espíritos não são evoluídos porque naquele momento o entendimento de reencarnatório dele não era a partir da ideia do espiritismo ou qualquer outra religião reencarnacionista, né? Então, esses cuidados, né? Essa atenção, não é nem cuidado, essa atenção que a gente precisa ter. E aí, eu queria fazer, agora, acho que a gente vai dar uma discutida. Assim, concordo com você quando você está dizendo que todo mundo tem função no plano espiritual a partir do momento que está apto a desenvolver essa função, né? Mas existem, assim como a gente está aqui estudando, né? Assim como a gente está aqui tentando esmerilar um pouco o nosso conhecimento, melhorar, ver várias ideias diferentes, pensamentos diferentes, os espíritos também precisam estudar, né? Dentro do processo umbandista, como você disse, fala de Exu, né? Alguém precisa ir recolher as coisas que... E é isso, às vezes ele vai levar uma porrada para descer em zonas umbralinas densas. Mas depois, quando ele chegar com aquele espírito que já tinha perdido o poder de escolha dele, né? Ele já foi resgatado ali de maneira compulsória para ele ter a oportunidade. Talvez naquele primeiro momento ele vai levar uns tapas ali, mas depois aquele mesmo espírito que depois de um tempo vai chegar e falar assim: cara, eu lembro de você, foi você que foi me buscar, eu te dei uns arranhão, me desculpa. Não foi, eu não estava muito bem, eu não estava em mim, né? Então, são esses espíritos que às vezes a gente vai temer, que às vezes a gente vai relacionar com demônios, com diabo, com coisas ruins, com macumba. Ah, meu Deus, eu adoro falar que eu sou macumbeiro. E aí o povo vai pegar a palavra macumba e vai deixar ela... Né? Então, macumba é um instrumento musical, para quem não sabe. Também é um instrumento musical, também é madeira de uma árvore. Macumba é tanta coisa. Macumba também é a origem da religiosidade afro-brasileira no formato da Umbanda. Antes disso tinha a cabula, que eram, né, as manifestações do início desse processo da Umbanda, e depois surgem aí as macumbas cariocas. Por quê? Porque tinha um macumbeiro que tocava ali o instrumento, né? Então, a gente precisa também entender muito mais sobre... Porque é isso, né? Às vezes a gente não vai pesquisar o que são as palavras que a gente utiliza. O que é dengo? De onde vem? Travessia, é diaspórico, né? São palavras que vieram de um outro lugar, e a gente está falando... E às vezes está julgando, ou está até utilizando, mas sem saber realmente o que isso quer dizer, né? E está dando conotações pejorativas a essas coisas. Mas só o que eu queria relembrar é que dentro da Umbanda, por exemplo, esses espíritos, muitos deles, como você disse sobre os caboclos, que são exímios conhecedores das ervas, são espíritos também, e não só, gente, não só, mas são espíritos exímios conhecedores das manipulações energéticas, das manipulações dos fluidos naturais, dos fluidos animais. Vamos entrar em um pouquinho em mediunidade, né? Para que existe? Porque tem gente que ainda vai falar assim, não é ultrapassado existir mediunidade ainda? Não é uma coisa... Não dá para resolver tudo lá em cima, esses espíritos evoluídos aí de vocês? Eles resolvem lá, gente. Já pega, já vai... Para que vai descer o povo? Para ter conversação, para ter, né, esse negócio de doutrinação, de conversa. Resolve lá, não tem jeito, não. Então, a gente compreender isso, né? Existem espíritos que estão em processos tão fechados, como você disse, tão adormecidos. E, às vezes, ele vai começar o seu processo onde? Na Umbanda. É lá no terreiro de Umbanda que ele vai vir através do que a gente chama de puxada, ou transporte, que é um conceito diferente do transporte do espiritismo. O transporte do espiritismo está muito mais relacionado, né, a coisas materiais, de um lugar a outro. E o transporte dentro da Umbanda é essa mediunidade, essa capacidade de você
trazer um espírito que esteja talvez em uma zona umbralina, talvez ele não estava ali dentro daquela reunião, mas ele teve o merecimento, vamos assim dizer, teve a oportunidade de ser resgatado e trazido, né, para esse trabalho mediúnico, que não difere muito de um trabalho desobsessivo, né? Só que é um espírito que às vezes está tão endurecido, tão arraigado, que talvez a gente pode dizer que é o processo para algumas casas espíritas, é o processo do começo do desenvolvimento, não sei, mas que ele vai receber só um choque anímico. Aquele choque anímico, o que é o choque anímico? Né? O contato com a energia vital que nós liberamos, né? Não só dentro do processo mediúnico, mas é bom lembrar que o médium, ele é uma bateria, né? Uns têm essa bateria mais carregada, e aí às vezes ele vai passar num lugar, ele vai derrubar uns quadrinhos, assim, porque talvez ele está com essa energia um pouco bagunçada. Vai queimar uns aparelhos eletrônicos dentro de casa. Vai queimar uns aparelhos eletrônicos. Eu conheço umas pessoas assim, vocês conhecem? E aí, dentro desse processo mediúnico, então esse espírito vai vir, vai receber esse primeiro contato, e quando ele entra em contato com esse ectoplasma, né, que nós estamos ali a serviço, então o trabalho mediúnico tem principalmente essa função, né, doação de ectoplasma. A espiritualidade utiliza isso para o quê? Para regenerar membros perdidos, para trazer, para fazer criações necessárias para tratar aquele espírito. Né? Isso não acontece só no processo do trabalho mediúnico, isso acontece também dentro do trabalho do desdobramento, quando a gente, no trabalho do sono. Então, esse também vai ser um trabalho utilizado pela espiritualidade. Por que a espiritualidade muitas das vezes diz, olha, se preparem à noite que nós vamos fazer um trabalho de desdobramento. Para quê que o médium vai até lá? Porque a energia que ele tem, porque ele ainda está ligado ao corpo físico, ela é de suma importância dentro desse plano espiritual no qual nós estamos inseridos. A gente não pode esquecer que nós estamos num plano ainda extremamente denso. Os nossos pensamentos constantemente estão sujando, né, esse nosso ambiente. No seu dia, faz a lista. Quantas coisas positivas você pensou ou quantas vezes você pensou em coisas negativas? Quantos dedinhos você bateu na quina ali do móvel? Quantos desesperos você teve porque não caiu o dinheiro no dia que tinha que cair, e você falou, a conta tá chegando, e você já desequilibrou e já deu uma xingada ali, e falou assim, cadê vocês? Vocês não eram para me ajudar aqui? Né? Você esqueceu que a responsabilidade é sua. Então, é essa relação, né? De a gente entender sobre esse processo mediúnico e a importância dele dentro desse nosso processo reencarnatório, desse plano de provas e expiações. Eu me perdi um pouquinho, eu acho, né? Tranquilo, Vinícius. É o seguinte, como eu sempre falo aqui, tudo que é bom acaba durando pouco. Então, eu vou fazer uma fala aqui, e aí vou já pedir a vocês para que tragam suas considerações finais em relação ao que a gente estudou, o que a gente debateu aqui, né? Primeiro a Karim, depois o Vinícius, e aproveitando o Vinícius aí para ele fazer a oração final para a gente também, para a gente encerrar os trabalhos essa noite. Só queria aqui colocar, a Karim colocou anteriormente a fala, eu nunca esqueço de onde é que esse capítulo está no André Luiz, porque esse capítulo é muito impactante para mim. Né? Tá no livro, deixa eu ver aqui direitinho de novo, tá no livro Obreiros da Vida Eterna. Vai estar entre os capítulos 8, 9, 10 e 11. O que acontece? André Luiz está visitando uma colônia espiritual com alguns orientadores deles, e essa colônia, como a Karim bem disse, tem uma estrutura, como o nosso lar também tem, para evitar que alguns espíritos entrem dentro da colônia espiritual, né? Não que eles assim, o evitar no sentido de proteção mesmo, porque como o Karim bem disse, eles estão em zonas umbralinas bem densas. E eles estão vivendo um momento em que uma grandíssima quantidade de espíritos, irmãos, estão num momento, enfim, de muita confusão íntima,
vão para cima da colônia. Eles querem prejudicar aqueles amigos. A intenção deles é de agredir, é de tomar aquela colônia espiritual. E aí existem lá o que eles vão colocar que são é um termo que eu acho muito forte, por isso que me impacta bastante, são armas de disparos de raios para atenuar aquele levante, né? Só que mesmo com as armas dos disparos de raios, eles não conseguem atenuar aquele levante. Está em André Luiz, os capítulos que eu disse. Depois leiam que eu não estou dizendo com as mesmas palavras do André Luiz. É importante que se leia com as mesmas palavras que o André Luiz usa. E quando eles percebem que aqueles instrumentos, né, de atenuar o conflito não serão suficientes, eles entram em contato com os planos superiores. E aí tem o capítulo no Obreiros da Vida Eterna, que é o fogo purificador. O que é o fogo purificador? A colônia, ela vai se elevar, né, até outras esferas espirituais de maior segurança. Enquanto isso, é projetada uma rajada na leitura da André Luiz, é um fogo, né, que vai fazer com que se disperse toda a energia agressiva daquela horda. Aí depois a colônia ela baixa de novo, né? E os instrutores espirituais têm a oportunidade de ir até a horda para conseguir auxiliar os irmãos que quiserem auxílio, né? Só que agora num ambiente com menos agressividade. E a gente tem informação ainda, agora não me lembro o livro, mas eu vou trazer isso aqui depois. O André Luiz, ele pede autorização para os amigos espirituais para ir até camadas umbralinas extremamente densas. E antes mesmo disso, entre os livros, o que os instrutores espirituais falam para André Luiz? Olha, não descreve o que você está vendo aqui agora, senão isso vai influenciar de uma maneira não muito saudável no pensamento de quem vai estar lendo isso. Então, o André Luiz se abstém. E nesse outro livro, o André Luiz solicita isso de ir em camadas umbralinas ainda mais densas. O que é dito para André Luiz? Não dá. Perceba, eles colocam uma limitação para o próprio André Luiz. Então, tem um instrutor de sabedoria naquele momento que está orientando o André Luiz. Agora não dá. Em compensação, ele vai a uma outra camada umbralina, lá, uma outra região umbralina, em que ele tem a oportunidade de reencontrar e resgatar seu avô, que estava naquele espaço, de acordo com o que o livro nos vem, né? Então, só para trazer esse espaço do livro, que para mim também é impactante, né? Por isso que eu nunca esqueci de onde é que ele está, e para trazer essa fala final minha aqui, de como é que a espiritualidade, em sua sabedoria, eles se organizam para conter a agressividade, aliás, que muitas vezes habita em nós, nesses exemplos que o Vinícius disse daí, né? Como eu trouxe naquele outro estudo lá, muitas vezes a gente também tem nosso aspecto poluído, nosso irmão também tem seu aspecto poluído. Então, a gente tem que esperar a ação do tempo para diminuir a intensidade da poluição, para a gente poder fazer um trabalho terapêutico, um trabalho moralizante, evangelizador com esses irmãos que também nesse momento estão passando por essa dificuldade, mas tomemos cuidado dentro da nossa expressão, dentro da nossa denominação religiosa, com o que a gente tem pensado, refletido, sintonizado principalmente, né? Então, essa é a minha fala final, acabei aqui, agora, Carinha aí, Vinícius, as falas finais de vocês também aí, manda breve. Eu vou seguir aqui, porque daí depois o Vinícius finaliza para nós. Gente, eu particularmente, e isso é uma coisa que me irrita muito, é que eu não digo que são todos, tá? Mas tem muitos espíritas que santificam a doutrina espírita, né? Ah, desencarnou, virou santo. Né? Desencarnou, virou espírito de luz. Né? O fato de desencarnar faz a pessoa ser santa. Todos os espíritos são santos, né? São espíritos maravilhosos e são superiores a nós. Gente, só mudaram de plano, a pessoa continua a mesma, né? Então, eu gosto muito dessas literaturas que mostram a realidade como ela é, sem maquiagem, sabe? Porque isso se aproxima da gente, né? Porque, enfim, espíritos encarnados ou desencarnados, estamos todos no mesmo planeta, né? Independente da faixa vibratória onde a gente se encontra, onde a gente habita. Se a casa pega fogo, a gente chama os bombeiros, né? Se acontece um acidente de carro, a gente chama
polícia, a gente chama, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de azulzinho, guarda de trânsito, chama ambulância, né, que vai fazer os primeiros socorros e vai transportar até o hospital. Chega no hospital, tem equipe de emergência, aí é identificado o problema, chama os especialistas, né, depois tem as enfermeiras que fazem a manutenção daquele paciente, depois que o paciente está bem, às vezes vem um psicólogo para conversar, né, para tentar acalmar a pessoa. Olha aquela tragédia que aconteceu em Minas Gerais com a barragem, né? Olha quantas equipes que tiveram que trabalhar em conjunto, em suas diversas especialidades, vindo gente até do exterior, de diversos estados para ajudar, né? Para vocês verem, se aqui acontece isso, lá também no astral acontece. Os bandidos, quando desencarnam, gente, eles só perderam o corpo, eles vão continuar sendo bandidos lá do outro lado e vai precisar de gente especializada para cuidar dessas criaturas, entendeu? Porque elas vão continuar sendo más, querendo assaltar, só que daí elas não vão roubar pertences, elas vão roubar energia da gente, elas vão roubar ectoplasma da gente, né? Vão ser aliciados lá do outro lado da mesma forma que são aliciados aqui. E vai precisar de polícia, vai precisar de contenção, vai precisar de aparelho, vai precisar, muitas vezes, até de armas que não matam, mas que contêm, para pelo menos naquele momento conter o espírito, para depois vir outra pessoa especializada, outro espírito especializado para conversar, para tratar, para ajudar, né? Às vezes precisa colocar o espírito para dormir, para ele acalmar. Então, assim, eu gosto muito dessas literaturas que mostram a realidade espiritual, porque fazem a gente se sentir humano, sabe? A gente tem nossos erros, a gente comete equívocos, mas o que importa é a gente ter noção da realidade. Olha, tudo que acontece aqui acontece lá, é igual, né? Só que lá, como não tem um corpo físico, a gente tem uma noção maior das coisas, a gente tem um conhecimento maior. É como se aqui no plano físico a gente enxergasse só um lado do quadrado, e lá a gente enxerga todos os lados, a profundidade, tudo, né? Então, que a minha mensagem, assim, final, é: estudem, não tenham preconceito, estudem sobre todas as religiões, sobre tudo que acontece lá do outro lado. Vocês já pararam o que acontece quando os japoneses desencarnam? Para onde é que eles vão? Eles viram espíritas? Viram bandista? Não, eles têm a cultura deles, têm cidades espirituais com a cultura deles, para receber eles e para acolhê-los de uma forma que eles se sintam acolhidos e não se sintam obrigados a aceitar alguma religião, alguma doutrina. Assim com os indianos também, com os católicos, com os judeus, né? Nós vivemos num mundo plural, tanto no plano físico quanto no plano astral. Então, que a gente saiba respeitar a escolha do nosso próximo, né? Que a gente saiba se entender e aceitar também o momento que nós nos encontramos. Se hoje nós estamos errando, talvez amanhã a gente aprenda com o erro e não cometa mais aquele erro. Uhul, é uma vitória, né? E é isso que a gente precisa ter consciência, a gente não precisa se cobrar tanto, né? Estamos num plano, num mundo de provas e expiações, onde nós somos provados constantemente, onde a cada pedra que existe no nosso caminho serve para a gente se ligar mais na estrada, no chão onde a gente está pisando, para que a gente tenha mais cuidado, né? Onde a gente pisa, para onde a gente olha. E outra coisa que eu acho muito importante comentar é: se tu ora à noite, ou independente do horário que for, da situação, e tu pede, por favor, me dê força, me dê coragem, me dê fé, me dê saúde, enfim, a gente às vezes pede um monte de coisa, né? A gente às vezes até esquece de agradecer, é importante agradecer. Mas eu foco aqui no pedido. A gente pede muita coisa. E a gente reclama quando acontecem as provas. Porque quando a gente ora pedindo força, a gente acha que vai vir um vidrinho com uma poção mágica para a gente tomar força e ter força, né? Ou ter fé. Mas, na verdade, vão acontecer situações na tua vida
para fortalecer a tua fé, para fazer com que tu conheça as tuas sombras, para que tu faça as pazes com ela, para que tu te modifique, te torne uma pessoa melhor, mais forte, mais resiliente, com mais fé, com mais coragem, com mais alegria, com mais bom humor, né? Então, quando acontecer algum problema na tua vida, olha para aquele problema assim, ó. Sabe aquela... Agora o André que vai saber quem é o filósofo que fala ser ou não ser, né? Quem é, André? Tu que é o filósofo aqui do time. Ah, te peguei. Mas então, Hamlet. Isso, então. Pega o problema e pensa assim, ó. O problema tá aqui. Ele está aqui. O que eu tenho para aprender contigo? O que tu tem para me ensinar? Tá? Porque daí tu vai ter mais força para enfrentar esse problema. Porque daí tu vai entender por que ele apareceu na tua vida. Certo? Essa é a mensagem que eu deixo hoje. Encontro vocês semana que vem, na próxima quarta-feira, que acho que nós teremos outro convidado especial também. E agradeço a presença do nosso amigo Vinícius. Sinta-se à vontade para vir mais vezes aqui no home office, conversar com a gente, bater esse papo tão bacana, fazer essa troca tão bonita, né? Te dou a palavra agora. Eu gostaria, então, antes de dar minhas considerações finais, agradecer muito. Eu gostei muito de fazer parte desse bate-papo. Acho que foi uma conversa bem contente, assim, bem válida, né? Sempre bom a gente sempre recordar esses lugares que a gente apontou. E é isso, a gente vai sempre aprendendo um com o outro. E eu aprendi isso com Umbanda. Aprendi com o Preto Velho sentado no toco, aprendi com o Exu sentado no chão, aprendi com a Pombagira dançando no salão, aprendi com as crianças, com a sua alegria, mas com muita sabedoria também. Aprendi com a dança dos caboclos, boiadeiros, marinheiros, baianos. Foram todos eles que me ensinaram sobre essa diversidade, que a espiritualidade sempre cabe mais um. Sempre tem lugar para quem quer trabalhar. E mediunidade é nada mais, nada menos do que isso, né? Dentro da Umbanda, a gente entende, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que a mediunidade é a manifestação do espírito para a prática da caridade. E a gente entende essa manifestação do espírito para a prática da caridade uma oportunidade nos dada por Deus dentro do nosso processo evolutivo. Se você tem essa oportunidade de acelerar possibilidades de entendimento, porque quando se desenvolve, quando se trabalha a sua mediunidade, e mediunidade não entendemos só por incorporação, gente, mas principalmente entender que mediunidade é processo de autoconhecimento, é de olhar para si, olhar para dentro, e dói, olhar para dentro dói, não é fácil. Por isso que, às vezes, a gente vai pensando, no processo mediúnico é difícil, é doloroso. É doloroso como qualquer processo de autoconhecimento. É doloroso, sim, por quê? Porque a gente ainda vive em um projeto, né, particular, egoísta, né? A gente ainda está arraigado dentro de todas essas coisas, desses medos de olhar para dentro de si, né? E de reconhecer essas sombras nossas. Então, eu entendo o processo de mediunidade dentro da Umbanda e acredito que isso se expande para qualquer lugar que trabalha com a mediunidade, com essa nomenclatura, que é um lugar de conhecer a si, de conhecer ao outro, de conhecer o lugar onde você está inserido, né? E esses guias, esses mentores me ensinaram muito. E aí, quando eu falo da criança, que é muito sábia, porque como a Karin falou, não é porque ele está no formato de uma criança que necessariamente ele foi uma criança. Né? Às vezes a gente tem essa associação, é uma criança que morreu e virou um guia espiritual. Não, gente, não. Ele só está nessa forma porque a forma também tem muito a nos ensinar. Um preto velho nem sempre foi um preto escravizado que viveu aqui no Brasil ou na África, seja lá. Ele às vezes está dentro dessa forma
para trazer o seu ensinamento. Essas divisões aí dentro do plano espiritual, elas existem, porque elas também têm o seu ensinamento, como eu disse anteriormente, tem as suas afinidades, né? Dentro da Umbanda, por exemplo, a gente tem até a linha do Oriente, que vai trabalhar com os hindus, vai trabalhar com sufis. Então, é isso, é agregar. Quer trabalhar? Venham. Quer servir dentro da seara? Quer servir a Deus? Quer servir dentro do trabalho do Cristo? Lembrando que a Umbanda é cristã? Venham, né? Dentro desse trabalho sempre cabe mais um. Então, eu agradeço mais uma vez e é isso, que a gente possa se encontrar outras vezes, tá certo? Nossa gratidão, viu, Vinícius? Muito obrigado, meu querido. Então, faz a oração final para a gente poder finalizar aqui, por favor. Vamos sim. Então, eu convido todos vocês para vibrarmos juntos nessa emanação de nosso Pai Oxalá. Oxalá, que para muitos é sincretizado com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Oxalá, ele traz a energia da sabedoria, traz a energia do velho, despertando em nós a paciência, despertando em nós o conhecimento. Ele é o trono do conhecimento, e que nós possamos despertar cada dia mais em nós essa potência existente em nós, como já nos foi dito pelo Cristo, vós sois deuses. Então, que nós possamos acessar cada dia mais essa centelha divina que existe dentro de nós, nos potencializando, nos fazendo potentes para essa nossa trajetória. Que a gente possa tirar dos nossos corações e da nossa mente toda a arrogância, todo o egoísmo, e possamos fortalecer as coisas boas que já existem lá no princípio do nosso espírito. Nosso Pai Oxalá, que todos os orixás, as 7 linhas de Umbanda, possa proteger a todos nós nessa noite de hoje, e um saravá a todos nós. Axé. Que assim seja. Que assim seja. Nossa gratidão, Karim, nossa gratidão, Vinícius, nossa gratidão a todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Agora, continuar a prosa do lado de lá, pegar o aeróbus. Oi? Não esqueça de seguir. Vinícius, se mesmo. quiser, divulga aí teu Insta, tuas redes, né? Opa, quero sim. Então, o meu Instagram é @ViníciusBolivar, mas eu quero divulgar também o da minha banda, para quem, né, quer ouvir aí uma coisinha que mexe com macumba, que mexe com rock, que mexe, @TerraCabula. E é isso, e muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Aproveitando a lembrança de Karim, perguntaram aqui, né, se a live fica gravada, se tem como ver as lives anteriores. Essa aqui é a 16ª live do Estudo da Mediunidade. A resposta é sim. Fica todas gravadas aqui na Rai TV, na Minas Espíritas. Karim também disponibiliza elas gravadas depois na página dela, @KBevonese. Também tem disponível também no Espiritista Nerd, tá? Então, para todo mundo que quiser acompanhar, rever alguma live, ver o que a gente trabalha nas lives, sintam-se à vontade, a casa de vocês, hoje e sempre. E lembrando que aqui o home office está de segunda a sexta, gente, segunda a sexta, das 9 às 10, até 10h30, com uma programação semanal maravilhosa, com muita gente boa espalhada pelo Brasil. Então é isso, um grande abraço, Karim, grande abraço, Vinícius, mais uma vez gratidão pelos aprendizados dessa noite. Fique com Deus, tchau, tchau, gente, até mais.